Muito bom dia a você que está conosco mais uma vez nesta manhã. Graça e paz a todos que estão sintonizados conosco. Manhã de sábado, quem está conosco mais uma vez, iniciando mais um Café Teológico desta manhã. Bem-vindo a você que nos assiste agora, bem-vindo a você que posteriormente também irá assistir esta live. Que bom que mais uma vez você tem este privilégio e eu também, juntos estarmos aqui para estudar um pouco mais da Palavra do Senhor. Vem comigo, fique comigo, nós queremos mais uma vez trazer para você esse estudo interativo na Bíblia Sagrada. Por isso, permaneça conosco, fique sintonizado, nós queremos ouvir e também aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Bom dia, Nara, que está conosco, chegando aí. Bom dia, Natália Martim Gomes. Bom dia a você. Tem alguns chegando também pelo próprio aplicativo, quem está conosco no aplicativo, um abraço a Tânia. A Tânia disse que está meio ruim o áudio, então vá lá para a nossa live. Que bom que vocês estão chegando aí. Nossa live no Facebook aqui, quem está conosco, Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Bem-vindo também, Natália Martim Gomes, já disse bom dia aí. Nós queremos hoje mais uma vez iniciar um estudo, o estudo em Romanos. Para você que sempre estuda conosco a Palavra de Deus, todo sábado você tem esse encontro marcado a estudar mais um pouco a Palavra do Senhor. Iniciando Romanos hoje, porque nosso Distrito de Servas, Dorcas Sul 2, inicia estudando esse livro comigo, para que nós possamos estarmos preparados lá em novembro para o seu Congresso das Servas, que se preparam para estudar esse livro, e ainda mais, ao estudar esse livro, elas vão se preparando para o teste de eficiência bíblica, que se realiza no Congresso. Então, você, servas, não se esqueça, pega a sua Bíblia e pega o seu café. Você já tomou café? Ainda não? Estamos aqui para tomar café junto, eu com essa xícara hoje, totalmente diferente, para tirar o sono. Super Hype Café 200 volts. Olha que bacana para você aqui também. Lembrando sempre, um café faz bem para todos, faz bem para o coração, faz bem para a mente, já é comprovado isso. Então tome o seu café, senta aí, tira esse tempo para você estudar a palavra e também apreciar de um bom café. Porque é extremamente importante você tirar tempo para estudar a palavra de Deus. Então, a gente agradece muito a sua audiência agora ou posteriormente, depois que você também pode assistir lá no YouTube, pode assistir também no próprio Instagram, posteriormente estará por lá. E a gente fica muito feliz quando as pessoas assistam até mesmo depois a nossa live, muito importante também. Temos pessoas nos ouvindo em diversos lugares pelo nosso aplicativo. Porto Alegre, Pelotas e também lá em cima, no norte do país, tem pessoas em Roraima nos ouvindo. Um abraço àqueles que estão lá em Roraima nesta manhã também. Muito bacana saber que vocês estão sintonizados conosco. Eu lembro a você que está conosco, nos assistindo, não deixe de compartilhar antes da gente iniciar esse estudo. Compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com a sua igreja, com o seu departamento. Pega o link, aproveita e manda lá para o seu grupo. Ileia Soares Matos chegando aí, bom dia Dailane Matos, bom dia também, que bom que estão chegando aí. Enquanto que eu tomo meu café aqui, você vai compartilhando aí esta live. Então já pega a sua Bíblia, hoje iniciando um novo livro, né? Romanos, um livro que a gente nunca estudou aqui no nosso Café Teológico. É importante que você também pegue a sua Bíblia e estude nesta manhã também. O que eu quero ainda lembrar que aqueles que estiveram conosco nos outros encontros, que estudamos Efésios, o último agora está também no ar, lá no YouTube. Neste exato momento está sendo transmitido no YouTube o Café Teológico da semana passada. Você que está assistindo por lá também, muito obrigado pela sua audiência. Queremos também lembrar sempre, nós temos o oferecimento do Café KG para você aqui, está lá na nossa loja. Café KG encantando cada vez mais o povo de Deus. Estou aqui degustando o meu. E se você ainda não conhece, não perca tempo, esse café maravilhoso, produzido com muito amor lá nas montanhas do Espírito Santo, café artesanal e ainda 100% arábica. Toda vez que você for comprar um café,
procura um café arábica. Não pega qualquer coisa, não. Eu sempre digo, coisa boa nós temos que compartilhar. Se você está tomando qualquer coisa aí, não entra nessa, não. Não entra nessa furada, porque qualquer coisa nós não precisamos tomar. Se dê valor, tome um bom café. Vale muito a pena. Invista nisso. Você não vai se arrepender. Um café de qualidade, um café puro. E tá aí a sugestão do café KG para você, que vale muito a pena você conhecer, ok? Nós temos aqui então, temos em 8 aqui, mais alguns aqui em nosso aplicativo, iniciando mais uma vez, e eu ainda lembro a você que nós temos a nossa revista, a revista Pense Nisso, está chegando aí com a sua 25ª edição, esta revista que mais uma vez encanta o povo de Deus, 6 anos circulando por este Brasil afora, e você que já é assinante, muito obrigado pela sua parceria, você faz toda a diferença na vida da Pense Nisso, porque você assina e cresce conosco, você também tem a grande oportunidade de fazer o quê? De ser um abençoador na missão de Deus, onde estamos investindo sempre. Então, muito obrigado, sua assinante. Você que não é assinante ainda, não fique de fora. Entre nesse clube, entre nessa parceria e venha assinar conosco também a Pense Nisso. Vandil Martim, um abraço, meus queridos. Deus abençoe. Que bom que estão conosco aí. Elaine T. Miller, bom dia, Elaine. E o Rui, um abraço também. Que bom que estão aí conosco. E aos demais que sempre estão sintonizados aí também. Muito bom tê-los. Já pegou sua Bíblia? Ainda não? Então vamos lá pegar Bíblia e estudar a Palavra de Deus. Palavra de Deus Romanos capítulos 1. Mas antes de nós iniciarmos o capítulo, nós não vamos passar todo o capítulo 1. Lembrando, nós vamos Romanos 1 e vamos até o versículo 15. Porque eu preciso fazer uma parte introdutória a você que está conosco. Essa parte introdutória é de conhecer um pouco a carta, porque a carta foi escrita e por aí mais. A Elaine T. Miller está dizendo assim, bom dia, pastor, estou assistindo, e a Hélio Cruz, Robos estão conosco. Bom dia a vocês também, que bom estão por aqui. Vamos lá então, já pegou sua Bíblia, Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E o nome já diz tudo, né? Quem escreveu? Paulo. A gente chama o livro, a gente chama epístola. Epístola é sinônimo de carta. Uma carta que foi escrita para uma igreja em Roma. Estas, entre tantas outras que Paulo escreveu, esta carta de Paulo aos Romanos, ela aparece em primeiro lugar aqui no cânone do Novo Testamento. O que é isso? É a seleção de 27 livros que contém o Novo Testamento. E aí quem pensou nessa ordem, quem colocou essa ordem conforme nós temos? A primeira carta de Paulo aos Romanos é a maior. Então, devido ela ser maior, ela foi colocada no primeiro momento. Isso não significa que foi a primeira que Paulo escreveu, mas simplesmente porque ela é maior e assim vai decrescendo o tamanho das cartas que Paulo escreveu. Assim, quem organizou o cânone do Novo Testamento fez para melhor compreensão. É importante lembrar também que quando Paulo escreveu, além dela ser a mais longa, ela pode ser considerada talvez uma carta mais importante para conhecermos a doutrina da fé cristã, ou como Deus aceita as pessoas. Então, por isso que é importantíssimo você ficar conosco, estudar conosco esse estudo e os demais também, os demais encontros que teremos aqui, porque nós queremos falar e você vai aprender um pouco mais como Deus aceita as pessoas. Porque quando Paulo escreveu a carta, havia uma igreja em Roma. Essa igreja em Roma não havia Paulo fundado, mas Paulo sabia, entre esta igreja havia gentios e judeus que tinham se convertido à fé cristã. No entanto, acontece que esses
que tinham se convertido, eles achavam ainda que mesmo que eles eram cristãos, eles precisavam voltar à obediência à lei para ser aceito por Deus. E é por isso que Paulo bate nessa tecla, ele vai insistir com isso, de que o Evangelho mostra como Deus nos aceita. O que é isso? Como Deus aceita o pecador, não é mais pela obediência à lei. Ela tem outro sentido na vida do cristão. E isso você vai aprender comigo enquanto você estiver aqui. A lei de Deus, ela tem uma finalidade, mostrar quão pecadores nós somos. Paulo vai mencionar isso na carta também. Ela não mais, e nunca serviu, obviamente, assim, dizendo que para salvar pessoas. A lei de Deus foi dada para mostrar quão pecadores nós somos, porque nós não fazemos a vontade de Deus perfeitamente. Por isso, em um primeiro momento, talvez Paulo vai até mesmo ser considerado uma pessoa que fora algo que não somente escreveu, mas que estava falando algo contrário àquilo que eles haviam crido. Por isso que Paulo vai insistir, e a carta, por ser longa, ela tem o intuito de fato, ensinar de uma forma pedagógica, didática, aquilo que Deus faz para aceitar o pecador. E em si aceitar eu e você. O conteúdo da carta inicia com a saudação aos leitores, era muito comum, a gente vai falar isso logo mais também. Paulo fazia uma saudação àqueles, assim como nós, quando escrevemos uma carta. Talvez você que é mais jovem ainda nunca escreveu uma carta, mas é costume para quem aprendeu a escrever uma carta ter a sua apresentação, sua saudação, e depois tu vai ao assunto. Normal também para Paulo. Algumas cartas que a gente viu, Paulo às vezes não fazia uma saudação ou uma oração de agradecimento. Isso por N motivos, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela tem alguns detalhes que vale mencionar. Paulo, quando ele escreve, também vai lembrar de que há um tempo oportuno. Deus ia dar a oportunidade a ele de visitar Roma. Ele não conhecia a igreja em Roma, mas o intuito de Paulo era ir para Roma e visitar a igreja. Não sabemos se ele teve essa oportunidade, provavelmente que não. Quando ele fosse viajar para a Espanha, Paulo tinha intenção de visitar Roma, a igreja a quem ele aqui escreve. Assim sendo também, na parte do capítulo 1 ao capítulo 8, é uma parte doutrinária da carta. Então, Paulo desenvolve o tema principal e a sua mensagem, que é, anota aí, são salvos pela graça de Deus todos os que creem em Cristo, tanto judeus como não judeus. Esse é o foco da carta. Porque a congregação em Roma haviam esses dois grupos de pessoas. Ainda mais, no capítulo, seguindo adiante, nos capítulos 9 a 11 também, Deus trata da questão do povo de Israel. Como é que esse povo de Israel podem chegar à salvação? E aí, de novo, voltando-se para Cristo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Adiante nós temos, no capítulo 14 ainda, Paulo vai falar dos fracos na fé. Ele frisa especialmente a responsabilidade que os fortes na fé têm de tratar com humildade e amor os que são fracos na fé. Isso lá do capítulo 14 até o capítulo 15 e 13. E assim sendo, ele termina com algumas saudações pessoais, conselhos finais e uma oração de louvor no final da carta. Mas isso é lá no capítulo 16. Lembrando, tem 16 capítulos, bastante conteúdo. Mas como eu disse antes, é bastante didático para você aprender sempre mais. Letícia Clur está conosco. Bom dia Letícia. A mensagem então vai falar especialmente sobre 5 pontos, 5 a 6 pontos. O Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Versículos 17 do capítulo 1. O Evangelho, o que é o Evangelho? É aquilo que Deus fez por nós em Cristo.
Lá mostra como que Deus nos aceita. Então, o foco da carta vai estar em torno disso. Como é que Deus aceita o pecador? O Evangelho mostra isso. O que é o Evangelho? Aquilo que Deus fez na cruz. O Evangelho, traduzido em uma linguagem nossa, é a boa notícia. Como é que Deus nos aceita? Não é pela lei, não é pelas obras, não é pela caridade. É pela fé em Cristo Jesus. Um segundo ponto também é importante mencionar que Paulo ele vai mudar o linguajar de justiça de Deus para Deus aceita as pessoas. Justiça significa que alguém precisa ser justificado. E Paulo ele muda, especialmente na NTLH, vai trazer isso. Como é que Deus nos justifica? Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. A Bíblia, tradução de Almeida, vai trazer esse seguinte aspecto. E Paulo vai dizer assim, é pela fé que nós somos aceitos por Deus. Então mudou a linguagem, mas isso obviamente foi o tradutor que fez, não foi Paulo, mas para que você entendesse isso também, de que o substantivo justiça ele fica melhor entendido para nós quando nós sabemos como é que Deus aceita a mim, aceita você, aceita o pecador. Assim sendo também, a segunda parte vai falar da natureza humana, a natureza pecaminosa. Por que nós precisamos sempre voltar a isso? Paulo ele menciona então a questão de que porque nós somos pecadores, inclinados para o mal, que Deus precisou resolver esse problema. Em Cristo Jesus, ele resolve esse problema. A terceira coisa que ele vai dizer também que é a nova vida. A partir do capítulo 6, ele vai dizer assim, nós já morremos para o pecado. E uma vez que morremos para ele, nós não temos mais e nem podemos deixar-se dominar pelas obras da carne, por aquilo que o ser humano quer muitas vezes fazer com seus intuitos, vontades e tentações. Se morremos para o pecado, que domina o ser humano agora é a graça de Deus. E ali está a força motriz que domina todos nós. Veja bem, temos também no versículo 7 em diante, nós temos o capítulo 7 e 6, vamos falar que estamos livres da lei, não mais precisamos nos preocupar com a lei de Deus para ir aos céus, porque em Cristo a lei de Deus é cumprida. Então Deus nos aceita porque Jesus fez o que fez. Morreu por nós na cruz e primeiramente cumpriu a lei por nós. E nós nos apropriamos disso em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Unidos com Cristo. Então nós estamos unidos assim como existe um casamento. Você, quando se casa com alguém, você se torna unido com ele. Com Jesus é a mesma coisa. Uma vez que você é batizado no nome dele, você morreu para o pecado e agora tem algo novo que domina a sua vida e não é mais a sua natureza pecaminosa. Por mais que você ainda é tentado e muitas vezes vai tentar dar ouvidos aos desejos pecaminosos. Mas o que domina a vida do cristão tem que ser Cristo. Uma vez que ele não domina mais, tem que se perguntar ainda, será que nós ainda somos cristãos? É uma questão a ser refletida. Vamos lá. Vitória completa também ao final. Vejam que é bonito quando a partir do capítulo 8, Paulo vai falar sobre aqueles que estão unidos com Cristo, participam da sua morte e ressurreição e se tornam filhos de Deus. Quem está unido com Jesus, não importa o que aconteça, ele ainda vai sofrer, vai passar pela morte, vai ser até mesmo tentado. No entanto, o amor de Deus é nosso por meio de Cristo Jesus. Aí lá em Romanos 8, 31 vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, ali está a grande novidade, a boa nova de que nós temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Ele venceu por nós. Então, mais ou menos o conteúdo é isso. É muita coisa. Espero que aqueles que estão estudando comigo anotem isso. É importante que você anote. Se você até mesmo
depois, posteriormente, quando encerrar a live, você pode voltar, ouvir de novo, anotar, para que cresça, conheça mais a carta de Paulo aos Romanos. E talvez nós poderíamos ver assim, como igreja luterana, essa é a carta assim que a gente tem que ter, estudar e guardar no coração, porque nós, como luteranos, temos algo a dizer e afirmar e assinar embaixo desta carta, porque ela fala bem aquilo que Lutero redescobriu quando assim começou o movimento da reforma, a justificação pela fé. Ao versículo 17, né, a gente vai estudar em outro momento, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Não vai viver aquele que pensa que é aceito por ser bonzinho, bonitinho, cumprir a lei. Não tem nada a ver com respeito a isso. E ainda lembrando, data, lugar onde foi escrita. Data, lugar onde foi escrita. Não é possível ter certeza absoluta, mas tudo indica que a carta de Paulo aos Romanos ela foi escrita entre os anos 56 a 57 depois de Cristo. E ainda mais foi quando Paulo estava terminando as suas viagens missionárias. Provavelmente ele estava na cidade de Corinto, quando escreveu a carta, e ainda estava na casa de Gaio, muito parece que seja lá. É bem possível também que Febe, a diaconisa de Cencreia, tenha sido aquela que levou a carta a Roma. Não foi Paulo, ela que foi um mensageiro, como era costume. A pessoa escrevia na época uma carta e dava para o mensageiro entregava essa carta a outro. Um sistema de correio da época. Ainda assim, Paulo vai mencionar também que ele tinha vontade de visitar, eu já disse isso também, a igreja em Roma. E nós não sabemos se ele teve condições de ir também. Ainda lembrando, Paulo manda saudações a 26 pessoas, homens e mulheres, cujo nome ele cita. Ele cita no decorrer da carta também. O que eu quero dizer ainda é que a igreja, na época em que Paulo iniciou seus trabalhos, suas missões, não tinha templo. A gente já sabe disso também. Paulo cita provavelmente Príscila e Áquila, que acolhiam sempre os cultos em sua casa. E esses também é importante mencionar. Príscila e Áquila é um casal que dava lugar em sua casa para realizar os cultos também. Provavelmente lá em Roma. E é isso aí, essa é a parte introdutória da carta, e eu quero agora iniciar com você o texto bíblico, o texto que é inspirado por Deus, onde Paulo escreveu a nós. Lembrando, vamos até o versículo 15. No início, se é uma carta, bem normal, como eu disse a vocês, Paulo vai mencionar assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, costumeiro de Paulo escrever dessa forma, quando ele diz assim, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele logo se apresenta quem escreveu esta carta. Se apresenta, lembrando mais uma vez que ele é servo. Ele poderia aqui, como muitos gostam de se chamar, eu sou apóstolo. Apóstolo. Ele diz primeiramente, eu sou servo, porque ele veio para servir a igreja. E muito mais ainda. Ainda no versículo ele vai dizer assim, Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo. Então Deus chamou, não foi por vontade própria de Paulo, não foi ele que decidiu, não foi ele que quis. Deus o chamou para ser servo e apóstolo, a fim de que ele anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então esse é o intuito da vida de Paulo, do ministério de Paulo e daquilo que era a sua força motriz porque fez o que fez. E é importante quando a gente salienta isso também, quando a vida tem propósito, a vida ela tem um gostinho diferente. Quando você sabe o porquê você faz o que faz. A vida ela tem outros sentidos. Pessoas que não estão perdidas
nesse mundo aí, tem muita gente que está muito perdida no mundo. Por que elas estão perdidas? Porque elas não sabem por que elas trabalham, por que elas fazem o que fazem, o que elas estão fazendo aqui nesse mundo, o que elas estão assim meio para lá e para cá. E essas pessoas, elas não veem a hora de dar o final de semana, de dar as férias, não veem a hora de sair um feriado, não veem a hora de se livrar daquilo que muitas vezes faz, simplesmente para ter o salário final do mês. Vida sem propósito é uma vida vazia, uma vida triste. Por que eu digo isso? Porque a vida, ela tem que ter propósito. Por que você levanta de manhã cedo para fazer o que faz? Por que você faz o que faz? Já se perguntou isso? Paulo, ele tinha um objetivo, ser apóstolo a fim de propósito, de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então, essa finalidade fazia com que Paulo entendesse o seu chamado. Por que ele fazia o que fazia? Ele tinha um propósito na vida que Deus o chamou e deu a ele. E ele segue dizendo: há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, desde o Antigo Testamento, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Paulo aqui menciona o Antigo Testamento. Escrituras Sagradas é o Antigo Testamento, que até naquele tempo o Novo Testamento não havia sido escrito, muito menos juntado às partes que já estavam escritas. Então Deus já tinha prometido lá atrás daquilo que ele iria fazer para salvar o ser humano. A promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Ela fala a respeito do Filho de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. Então, Paulo vai sempre pegar e vai linkar algumas coisas lá do Antigo Testamento para que os leitores da carta, e eram judeus, o judeu ele conhece muito bem o Antigo Testamento, então você vai ouvir várias vezes Paulo fazendo isso, pegando textos, menções, passagens do Antigo Testamento, trazendo para cá, para que as pessoas pudessem entender, ver e até mesmo crer de fato que Jesus Cristo é o Messias. A promessa que fora cumprida em Jesus, mas esta já tinha sido dada lá atrás. E ele diz, como o ser humano foi descendente do rei Davi. Para os judeus, Davi é uma pessoa que tem destaque entre o seu povo. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo é, assim, a pedra de toque para nós cristãos e para todo aquele que tem dúvida com respeito à fé cristã, ou até mesmo a Jesus. É, assim, aquilo que deva ser o fundamento de tudo o que fazemos e porque nós somos chamados de cristãos. A fé cristã não é mais uma religião. A fé cristã, ela é a religião por excelência. O que eu quero dizer com isso? Porque somente a fé cristã fala de um Deus que pisou essa terra, que veio ao encontro do pecador e se entregou ao ponto de morrer. E na morte não ficou. Pois se tivesse ficado na morte, tudo seria balela. Não valeria nada a pena. Mas Paulo menciona a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Ressurreição é algo que nós precisamos sempre lembrar, refletir e festejar. Amanhã é domingo, não se esqueça. O cristão a cada domingo ele para festejar a ressurreição. É um dia de festa, de alegria, de louvor, de ir para o culto. Dominus, domingo, vem da palavra Dominus, que dia do Senhor. O Senhor ressuscitou, louve a Ele por isso. E ali está o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Jesus provou que Ele é Filho de Deus. Se as pessoas lá em Roma não queriam acreditar nisso, está aí a grande prova. Jesus ressuscitou. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo.
no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a creem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Então, de novo, no versículo 5, Paulo menciona: ser apóstolo no serviço de Cristo é uma honra para mim. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma. Ele menciona então a igreja em Roma, que ele teve o privilégio de anunciar a boa notícia do Evangelho. E ainda nós temos ali a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. E aí ele dá uma saudação, uma bênção, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Parte introdutória da carta. Paulo se apresenta, fala o porquê ele escreve, porquê ele faz aquilo que faz, tem propósito, tem significado na sua vida, e ele também sempre menciona que ele está a serviço do Evangelho de Cristo. E aí vem a oração de agradecimento, muito costumeiro também de Paulo fazer isso no início da carta, porque ele agradece. Ele dá graças primeiro a Jesus Cristo. Vamos lá, então, versículo 8. Você que chegou agora, é Romanos 1, 8. Abre sua Bíblia. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Que mundo era esse? O mundo que o povo conhecia, ainda não tinha sido descoberto, as Américas e por aí vai. O mundo que o povo ali tinha ciência. Talvez ali a Europa, um pouco da norte da África. Então, naquele povo, naquela região ali, as pessoas ouviam falar da firmeza da fé que a igreja em Roma, que era pequenininha, tinha. E ele elogia esta igreja. Ele dá graças a Deus por todos vocês, pela fé firme que tem em Jesus Cristo. Então, Paulo não começa falando direto do assunto, ou dando nos dedos, como dizem, mas ele vem com elogio. Até mesmo é uma forma didática de você abrir portas para falar o que você tem que falar. Eu sirvo a Deus com todo o coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Às vezes, se você tiver outra tradução aí, a boa notícia talvez vai estar ali nesta palavra, ou nessas duas palavras, boa notícia como se fosse o evangelho, que é a mesma coisa. Evangelho ainda é lá no grego, evangelion, que é a boa notícia a respeito de Jesus, o que ele fez por nós. Deus é testemunha de que digo a verdade, ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. Deus é testemunha, ele diz. O que é testemunha? Ele diz o nome de Deus para testemunhar de que ele tinha uma preocupação com respeito à vida cristã desta igreja. E por isso, Paulo ora por esta igreja. Bonito sempre mencionar que Paulo tinha uma vida de oração por excelência. E peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. O desejo de Paulo é ir visitar Roma. Pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns com os outros por meio da fé que vocês têm, que você e eu temos. Fortalecimento da fé por meio da visita. Como Paulo era um grande missionário, a presença de Paulo com certeza seria significativa para esta igreja, especialmente para compartilhar bênçãos, compartilhar aquilo que de mais precioso o cristão tem. Testemunhos de fé. E uma fé viva é uma fé que brilha. Pessoas que têm fé firme em Jesus são pessoas que gostamos de estar e ouvir.
Então isso também fortalece uns aos outros, especialmente se você está vivendo em um contexto que não é muito, digamos, não é muito plausível para o testemunho da fé. E aí vem aquela outra menção que é importante lembrar também, quando nós estamos com pessoas que nos animam na fé, a sua fé também se anima, ou seja, ela também cresce. Não é que o testemunho por si só ele tem força e poder, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a influência que outras pessoas têm sobre nós, ela é extremamente importante. Influência no seguinte aspecto: você conviver com pessoas de fé, obviamente que você vai ser também uma pessoa de fé, porque nós vamos muito com as influências que nós temos. Então, por isso, se você anda com pessoas que não creem, daqui a pouco você também não vai crer. Se você não vai para a igreja, daqui a pouco isso não faz mais sentido para você. Isso não tem mais finalidade, porque vai esfriando. E nós somos e parecemos iguais àqueles com quem nós convivemos. Então, o desejo de Paulo é que ele fosse para lá, até mesmo para dar um gás, assim, digamos, um gás para esta igreja lá em Roma, para que possamos nos animar uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos, esse ânimo. Ânimo é aquilo que a gente faz quando você acende uma fogueira. Como é que a fogueira ela vai se aquecendo mutuamente e vai dando um baita fogo? Quando as brasas, o carvão estão juntas e acesas. Uma vai aquecendo a outra e vai queimando. Assim também a igreja. Se todos estão juntos ali com uma fé firme, fervorosa, a igreja se torna uma igreja animada, agradável de estar. Agora, quanto menos temos frequência, é difícil manter o fogo da fé por muito tempo aceso, porque poucos ainda estão ali para se juntar e se aquecer. E a gente vê muito isso na vida ministerial. Quanto menos as pessoas frequentam, mais difícil é você manter aquela congregação com a chama da fé acesa, porque a comunhão também ajuda no seguinte aspecto, de nós nos animar uns aos outros, para também estar junto ali. Mas isso daria uma aula para vocês aqui se a gente falasse mais um pouco sobre isso. Voltando ao texto. Versículo 13. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los. Tentativa de ter ido já, mas fui impedido e até agora de fazer isso. Então não é só uma vez que Paulo queria ir lá, mas já tinha tentado outras vezes. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, para aos instruídos como aos sem instrução. Povo civilizado, ele menciona aqui que seriam os civilizados, né? Ao pé da letra, o texto original dos gregos seria os bárbaros, e que eram também todos os que faziam parte da civilização da cultura grega. O evangelho rompe não apenas a barreira entre os judeus e não judeus, mas também a barreira entre civilizados e não civilizados, instruídos e sem instrução. Aquilo que então Paulo falou, o evangelho é para todos, não é só para aqueles que são civilizados, mas povos que vieram de outras culturas e nações. É por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Paulo sabia que Roma era um ponto estratégico de ele anunciar o evangelho e fazer com que crescesse a fé cristã e também rompesse barreiras culturais, sociais e até religiosas que haviam em Roma. E graças a Deus da missão que Paulo escreveu a Roma, nós sabemos que Roma foi e ainda hoje é um centro da fé cristã. Não estou aqui mencionando denominação religiosa, mas Roma ela foi e ainda é um centro religioso, e a partir dali que foi para Portugal, as missões, foi também para povos germânicos, e ainda mais
foi para o Brasil. E é interessante que hoje o Brasil lembra hoje, dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril. Então, se é um dia oportuno não somente para refletir, mas mencionar que graças aos imigrantes, seja lá quem foram, né, vieram junto com os portugueses e os jesuítas que plantaram os primeiros grãos da fé cristã no Brasil. Por mais que não está aqui nós dizer se foi certo, foi errado, como fizeram, mas o importante é que eles vieram trazer. Mas de onde veio isso? De onde? Lá atrás. Roma, Portugal, Brasil. Tudo isso Paulo aqui está falando. Ele fala assim, olha, a romper barreiras me deu esse dever de pregar a todos, tanto civilizados como não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Que Roma era um centro a ele também. E provavelmente Paulo tenha morrido, talvez, tudo indica, segundo a história da igreja, que Paulo morreu em Roma, foi morto em Roma. Mas, lembrando de novo, a intenção de Paulo era maravilhosa e ele sempre rompia as barreiras para levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, esse era o texto que nós tínhamos até hoje, até aqui é o versículo 15. Cumprimento ainda a Rosane Laitsky, bom dia, de Rio Grande, grande abraço. Também a Maria André Soares, bom dia. O que nós tínhamos aqui para aprender? Sempre lembrando, essa parte introdutória, bastante conteúdo. É sempre oportuno você leia, releia o texto. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Ao terminar a live, volta, assiste de novo. E cresce cada vez mais. Sempre tem algo novo a entender, crer, e até mesmo você ler em outras traduções também o texto bíblico é uma dica para que você talvez entenda melhor aquilo que o texto bíblico está dizendo. Vamos seguir falando semana que vem sobre o poder do Evangelho a partir do versículo 16 da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta doutrinária que vai falar sobre a doutrina da fé cristã. Como que Deus nos aceita? O Evangelho mostra como que Deus nos aceita. Guarde isso no seu coração hoje e sempre para o seu crescimento aí também. Nós queremos ainda deixar o abraço àqueles que estão conosco, também em nossa rádio, né? A Tânia disse que está gripada. Deus abençoe, Tânia, que Deus te cure quanto antes. Toma muita vitamina C. Tânia disse que está deitada debaixo da coberta, ouvindo a nossa web rádio. Grande abraço para você, Tânia, que nos ouve também nesta manhã. Espero ter conseguido ouvir melhor e crescido no conhecimento da palavra de Deus. A todos que sempre aqui estão, obrigado. A gente encerra o programa desta manhã de sábado aqui. E não se esqueça, fica firme com Jesus. Congregue com seus irmãos, para que também estes, por meio da palavra de Deus, possa animar uns aos outros a ficar firme nesta fé e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu agradeço muito a sua audiência, eu fico por aqui. Lembrando, nós temos às 11 horas o culto doméstico com o pastor Welton Zardman. Deus abençoe a sua vida, sua família, um bom final de semana a todos. E obrigado a tantas pessoas que estão nos ouvindo também pela nossa web rádio. Menciono mais uma vez lá em Roraima, lá no norte do país, Porto Alegre, Pelotas e tantos outros. Um abraço, fiquem na paz do Senhor e sábado que vem estaremos de volta. Não se esqueça, assine a Pense Nisso e receba conteúdos exclusivos a cada trimestre e você vai se surpreender com essa revista teológica. Grande abraço, fiquem todos na paz, Deus abençoe, feliz final